Bom, a apresentação ela vai ser dividida em 3 partes. O tratamento inicial dos arquivos, ou como você abre o programa, como você instala o programa, sites que você pode retirar aerofólios, etc. A segunda parte vai ser a simulação do aerofólio em si. Tem algumas coisas lá que vocês vão ver, como dados de saída, dados de entrada que vocês colocam, que vocês vão ver mais para frente. E, por último, modificações de geometria. Aqui no Xfoil, a modificação de geometria é um pouquinho chata, um pouquinho travada, por isso que eu aconselho vocês virem amanhã no mini curso do XF, o XFRL5, né, que a gente apelida ele de XF, que é mais fácil, que lá sim você tem uma otimização muito melhor, muito mais visual, muito mais fácil de fazer. Bom, vamos lá? A instalação do programa, primeiramente, se vocês, se possível, entrar no site do Xfoil, eu vou fazer com vocês aqui, é bem tranquilo, só colocar Xfoil, primeiro site aqui, do MIT. Entram nele, aqui estão as especificações, né? Aí vocês baixam aqui, eu não sei se tem alguém usando Mac aí, que é da Apple, acredito que seja esse daqui, aí vocês veem qual que é melhor. Se for Windows, é esse daqui, ó, Xfoil 6.99.zip. Na hora que vocês extraírem um arquivo, ele vai ter essas 3 extensões aqui, o executável e outras 2 extensões. Essas 2 extensões são para plotar. Ele vai abrir uma outra janela para vocês visualizarem melhor o que está acontecendo. E aqui é o executável que vocês vão entrar mesmo. Bom, vamos para os sites dos aerofólios. Existem muitos sites de aerofólios, mas eu recomendo esses 2 aqui para vocês. Um é o Airfoil Tools e o outro é uma database da Selig, que tem muitos aerofólios mesmo. Vou colocar Airfoil Tools mesmo. Primeiro link. Aqui eu não gosto muito desse site porque ele não é tão intuitivo assim. Você vai ter que procurar um aerofólio, você muitas vezes nem sabe o que você está procurando, né? Você nem sabe qual aerofólio que você quer. Aí você fica meio perdido aqui, então, mesmo. Mas dá para você setar um aerofólio NACA aqui padrão. E aí dá para você retirar o arquivo .dat. O arquivo .dat é como que a gente se refere e também é a extensão dos arquivos de aerofólio, para você logar nos programas. Daqui a pouco a gente vai ver isso daí. Vou mostrar um outro agora, um outro site, chama o IUC, Airfoil Data Site. Esse sim, ele já tem uma descrição muito mais bonita de se ver, mais fácil de se ver. Tem muitos aerofólios, tem, ó, vocês verem, tem aerofólios do 707, 737. Não sei o quanto que isso é real, mas eu já vi em vários sites esse aerofólio, então talvez seja real mesmo. Tem da série Epler, a série Epler é muito famoso também. A série Wortmann tá lá embaixo também. Aí aqui é o seguinte, aqui vocês veem esse GIF, vocês veem a figura do aerofólio inicial. E aí, se vocês quiserem baixar, vocês pegam esse .dat. Vocês entram nesse .dat, ele vai estar desse jeito aqui. Então, arquivos .dat. Você vai ter, a primeira coluna vai ser as coordenadas X do aerofólio e a segunda coluna as coordenadas Y. Ele tem o seguinte aspecto. Para você rodar ele no programa, tanto no XF, tanto no Xfoil, os pontos têm que ser ordenados. A primeira linha tem que ser o bordo de fuga do extradorso. Ele pega a direção no sentido de que ele vai do bordo de fuga do extradorso, passa pelo extradorso inteiro, vai até o bordo de ataque e volta até o bordo de fuga pelo intradorso. O último ponto tem que ser o bordo de fuga do intradorso. Eu vou pegar um aqui, um que eu gosto muito, é pelo 420. Tem um outro jeito mais fácil de pegar aqui, mas eu não vou explicar ele, abrindo salvar link como, eu acho que ele já salva no TXT, mas eu vou explicar mais padrãozão mesmo para, se vocês quiserem acompanhar. Lembrando que aqui vocês não precisam, essa etapa aqui vocês não precisam fazer exatamente o que eu vou fazer, porque eu não vou usar esse aerofólio, só vou mostrar para vocês como é que funciona o tratamento caso vocês queiram pegar um aerofólio nesses sites. Então vamos selecionar aqui, vou abrir um TXT. Pelo 420. Eu vou salvar em .txt, eu vou salvar ele com a extensão .dat, é o jeito que ele lê. Tá aqui os dados dele. Essa primeira linha vai ser o nome do aerofólio, os 2 softwares já vão entender como isso. Essa segunda linha vocês vão ter que tirar, ele não pode existir, porque ele vai dar problema quando ele for ler.
Aí é o seguinte, a primeira linha tem que ser o extradorso do bordo de fuga, o ponto no bordo de fuga do extradorso. E a última linha tem que ser o ponto no bordo de fuga no intradorso. As linhas no meio tem que ser o bordo de ataque. Como vocês podem ver aqui, ele está ordenado de forma errada. Como o primeiro ponto está zero, muito próximo de zero, né? Esse primeiro ponto aqui está no bordo de ataque. A primeira coordenada é x, né? A segunda coordenada é y. Então o primeiro ponto está no bordo de ataque. E o último ponto aqui está no bordo de fuga. E aí ele começa no bordo de ataque de novo e vem para o bordo de fuga. Isso daqui, se vocês colocarem no programa, vai dar erro. Se ele conseguir rodar, carregar o arquivo, na hora que vocês forem simular ele, vai dar erro também. Aí vocês não vão saber o que está acontecendo. Então, o que vocês têm que fazer? Eu aconselho vocês usarem o Excel, para quem tem Excel, né? Mas caso vocês não tenham, dá para acessar na planilha do Google aqui. Vamos colar. Espaço. Ih, rapaz, saiu com milhares. Tá, eu não vou precisar extrair esse aerofólio aqui, então eu vou só mostrar mesmo como é que faz. Vocês pegam essa coluna aqui, como vocês vão ter que começar o bordo de fuga, tá em 10.000 aqui, mas é por causa da conversão de vírgula para ponto. Aí vocês vão aqui no sort, clicam de Z para A. Então aqui ele começou no bordo de fuga, ponto X no bordo de fuga, ponto Y no bordo de fuga. Beleza, aí aqui, como é que vocês sabem que está no intradorso? A princípio, para aerofólios simétricos, vocês vão saber que ele é o extradorso quando o Y estiver positivo. Nesse caso aqui está positivo. No intradorso ele tem pontos positivos também, mas aqui vocês veem que tem uma parcela bastante grande de negativa, então vocês sabem que aqui se trata do intradorso, né? Então, agora aqui está certinho, né? Ó, primeiro ponto é no bordo de fuga, ele vai para o bordo de ataque no extradorso, volta pelo intradorso, a partir do bordo de ataque, e termina no ponto de bordo de fuga no intradorso. Fica meio feinho assim mesmo, mas ele consegue ler. Assim ele não consegue ler, né? Porque assim ele está 10 milhões, né? Então não vai conseguir ler. Mas enfim, é só colar, salvar como arquivo mesmo, .dat, e aí ele lê. Próximo passo, carregando um aerofólio. No Xfoil, ele tem, na hora que você abre o executável, né? Você dá 2 cliques nesse Xfoil aqui, que é o aplicativo, .exe, ele vai abrir essa tela preta aqui, muito feia. Mas é assim mesmo que ele funciona. Ele funciona como prompt de comando. Dá para você acessar outros softwares, dá para você acessar o executável do Xfoil, dá para você chamar o Xfoil para outros softwares. Como é que você loga um aerofólio no Xfoil? O Xfoil, ele tem dentro do programa dele já, ele consegue ler, como aqui em cima vocês conseguem ver, ó, ele consegue ler aerofólios NACA de 4 e 5 dígitos direto. Então, se você quiser colocar, NACA 2412, ele já carregou aqui o NACA. Como é que vocês veem que está carregado? Ele apresenta essas características aqui, que eu vou explicar daqui a pouco. Mas, para vocês realmente verem o aerofólio, vocês digitam PPAR. Aí ele mostra o desenho do painel aqui, dos painéis do aerofólio. Aí vocês já sabem como que ele é. Beleza. Só para brincadeira, vamos colocar um NACA 9412. Aerofólio bem camberado. Beleza. Mas e aí se eu quiser logar um aerofólio externamente? Eu quiser pegar um ponto DAT externo, que nem eu baixei eu baixei um ponto DAT daqueles 2 sites que eu mostrei para vocês. Como é que eu faço para pegar eles? Eu tenho um NACA 23012 que já tinha deixado pronto para vocês. A cara deles aqui. Rapaz, ele está com vírgula. Tá, eu vou mudar essa vírgula agora. Vírgula não lê, tá? É outra coisa que eu tinha até esquecido de falar. Vírgula, o Xfoil não lê. Então, vocês vão ter que vir aqui, toda hora que vocês estiverem com vírgula, vocês troquem vírgula para ponto. Em algum outro software que vocês tiverem que fazer isso aí. Agora está com ponto. Primeira linha, nome do aerofólio, começa no extradorso, começa no bordo de fuga no extradorso, vai até o bordo de ataque e vai até o bordo de fuga de novo. Beleza. Como é que vocês fazem para logar? Vocês precisam estar com o executável na mesma pasta que o seu aerofólio que você quer rodar, que você quer logar. Tendo isso, vocês apertam load, NACA 23012, .dat. Esse é o nome que eu coloquei, Beleza. Pronto, ele logou para você aqui. Quero ver ele. Ele está aqui. Beleza?
Agora, só para terminar essa primeira parte, definições iniciais, vamos tratar dos painéis, a distribuição dos painéis no aerofólio. Vocês não vão se preocupar muito, vocês não precisam se preocupar muito na distribuição dos painéis agora, porque a definição inicial dele já é muito boa. Você, de cara, você já vai ver que você precisa ter um maior refinamento no board de ataque, né, que é onde as coisas mais loucas acontecem, no aerofólio, né? As principais coisas acontecem no board de ataque. Então, você precisa ter um refinamento melhor, e mais perto do board de fuga você não precisa ter tanto assim. Então, ele já dá um preset disso daí. Mas uma coisa que vocês vão mudar bastante também, mesmo questão, se vocês forem usar para outros softwares como o SolidWorks, se vocês forem exportar as geometrias, vocês têm que ficar atentos com a quantidade de painéis e a distribuição deles. Então, como é que eu faço isso? Eu quero mudar a quantidade de painéis que eu estou simulando. Painéis é só um jeito que o Xfoil vê o aerofólio, que na verdade são pontos, né? Mas o painéis é o método de cálculo do Xfoil. Então, toda vez que eu falar painéis aqui, entendam como pontos do aerofólio, quantidade de pontos, etc. Só para deixar claro. Como vocês podem ver aqui, esse aerofólio está setado para 160 painéis. Eu quero mudar a quantidade de painéis, quero colocar 80. Então, um enter a mais. Mudou, diminuiu aqui. Beleza. Mas quais os números de painéis assim que é bom, aconselhável rodar? Eu, por experiência própria, eu considero 80 já um número razoavelmente baixo, só que ainda assim permanece as características do aerofólio. Abaixo disso, eu não aconselho vocês rodarem, porque vai ter resultados muito diferentes. Eu costumo rodar com um número de painéis de 180, 200. Dá uma boa estimativa já. E aí o limite máximo eu diria que é 300. Acima disso ele começa a dar problema de convergência por ter muitos painéis muito próximos. Então muito pouco painel é ruim e uma quantidade muito grande de painel é ruim também. Então eu aconselho entre 80 e 300. Essa é uma margem muito boa. Beleza. Como vocês podem ver aqui, eu terminei. Esse panel bunching parameters, esses termos aqui eu vou tratar na aula do XF, porque lá é mais fácil explicar, lá é mais visual. E aqui, como eu estou tendo um tratamento inicial, eu não queria perder muito tempo aqui. Então, lá eu vou ter mais tempo para explicar isso aí. Beleza, vocês podem apertar Enter, voltou ao menu inicial. Agora vamos falar dos menus em si.